Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nono ano. Vamos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Hoje a gente vai falar sobre hereditariedade. O que é hereditariedade? É um sistema biológico onde é transmitido as características dos seres vivos para os seus descendentes, certo? Dos pais, dos avós, para os pais, para os filhos e assim sucessivamente, tá? Nos seres humanos, né, essa transmissão ela ocorre devido à fusão, né, dos gametas feminino e masculino. Gameta feminino é o óvulo, gameta masculino é o espermatozoide, ocorre a fecundação e vai formar o zigoto, certo? Cada um, né, dos gametas ali do pai e da mãe, eles vão transmitir certas características, né, deles, características genéticas, que vão ser passadas para esse novo ser. Os genes, eles são a unidade básica, né, que a gente tem da hereditariedade, certo? Eles ficam localizados no nosso DNA, tá? Então, o gene é como se eles fossem pedaços, né, de segmentos do nosso DNA. E é nesses genes que estão as nossas características genéticas, ok? Então, os genes são a unidade básica da hereditariedade e eles são pedaços de DNA. Ok? Então, coloquei aqui a imagem para vocês verem, porque a gente tem a célula lá no comecinho, a gente tem o núcleo da célula, aonde ficam os cromossomos, dentro dos cromossomos fica o nosso DNA, e o gene é esses pedaços de DNA que contêm as nossas características genéticas, ok? Algumas propriedades, elas se mantêm inativas durante gerações. Por exemplo, às vezes algum tipo de característica, pode ser alguma doença, pode ser que não apareça nos próximos descendentes, né, nas próximas gerações. Porém, pode ser que não seja que ela desapareceu, e sim ela está inativa e ela possa vir a aparecer em gerações futuras, ok? Da mesma forma que também pode acontecer que algumas informações gênicas são capazes de desaparecer em consequência de algumas mudanças ambientais, tá? Nesse caso, o processo de seleção natural, ele afeta diretamente isso daí, ok? Ou seja, o organismo ele tem que se adaptar, né, às novas condições ambientais e isso pode ser que afete aí, no caso, essas informações gênicas, tá? Os genes, eles podem ser dominantes ou eles podem ser recessivos. O que são dominantes e recessivos? Os alelos que a gente chama, quando a gente fala azão, azinho, bezão, bezinho, o que são isso? São alelos, certo? E eles podem ser dominantes ou recessivos. Logo, os alelos são os nossos genes, ok? Então, os alelos dominantes, eles são representados por letras maiúsculas, azão, azão, bezão, bezão, vezão, vezão, certo? E eles são expressos em heterozigose. O que é isso? Ou heterozigoto, que é a mesma coisa, tá? Ou seja, quando um alelo aparece, apenas um, ele já aparece, ele já vai expressar aquela característica. Isso é chamado o quê? Heterozigose, porque apenas um alelo, né, em letra maiúscula, quando ele aparece, ele já vai expressar aquela característica, beleza? Igual tá no exemplo aí pra vocês, ó. A gente tem Rão e o R minúsculo, né? Estranho falar essa palavra. Mas quando o R maiúsculo aparece apenas uma vez, ele já expressa a característica. Pelo contrário, os alelos recessivos, que são representados por letra minúscula, tá? Eles só se expressam, eles só aparecem em homozigose ou homozigoto. O que é isso? Precisa aparecer dois iguais para que a característica ela apareça, para que ela se expresse. Ali no caso, ó, tá vendo que o bonequinho vermelho, ele só se expressou ali quando apareceu dois R's minúsculo. Isso aqui é alelo recessivo, né? Homozigose, dois R's minúsculos, para que eles expressem a característica, né? Para a característica recessiva apareça, tem que aparecer em alelos em dose dupla, né? Em parzinho de alelos recessivos, porque senão essa característica ela vai ficar oculta, ok? Coloquei aqui de uma forma um pouquinho mais diferente para vocês entenderem o que é alelo, o que não é. Então, ali a gente tem na parte de cima, ó, azão, azão, bezão, bezinho, vezinho, vezão, tá? Quando a gente tem essas duas letras, chamamos de par de alelos, tá? E cada um separado é um alelo, ok? No caso desse primeiro aí, ó, o azão, azão, a gente tem homozigose dominante, né? Ou
heterozigoto dominante. Por quê? Para a característica aparecer, apenas um desses alelos, eles precisam aparecer, apenas um, né? Se tiver uma letra maiúscula, significa que é uma característica o quê? Dominante, que é um alelo dominante aí e que vai aparecer essa característica. Pelo contrário, do homozigoto recessivo, para que essa característica apareça, os alelos eles têm que aparecer em dose dupla, né, ou duplicado, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Vzinho, Vzinho, tá? Então, para que a característica recessiva apareça, né, no ser humano, na pessoa, ou no ser vivo, no indivíduo, tem que aparecer 2 deles, aí em letra minúscula. Pelo contrário do outro, se aparecer apenas um em letra maiúscula, já é a característica dominante, certo? Coloquei para vocês aqui alguns exemplos de alelos dominantes e alelos recessivos. Por exemplo, ó, olhos escuros normalmente são alelos dominantes, tá? Olhos azuis já são alelos recessivos. Lembrando que, por exemplo, para a cor azul do olho aparecer, tem que ter duas letras minúsculas juntinhas para que essa característica seja expressada, ou seja, 2 alelos recessivos homozigoto, ok? E tem vários outros exemplos aí do que são alelos dominantes e do que são alelos recessivos. Na maioria das vezes, os alelos dominantes são aqueles que ocorrem com mais frequência, tá? E os alelos recessivos são aqueles que ocorrem com menos frequências aí nos seres vivos, ok? Quem foi que começou com tudo isso, né? Sempre tem que ter alguém, né? O pioneiro nos estudos. Foi um cara chamado Gregor Mendel, tá? Ele era biólogo, botânico e monge, né? Ficava no monastério. E esse Mendel, ele é considerado o pai da genética, porque foi ele que fez uns estudos lá muito legais e descobriu essas coisas aí que contribuiu muito para a genética atualmente, certo? As experiências dele deram fundamentos para 2 leis muito importantes, tá? Que são as famosas leis de Mendel, que é a primeira lei, que é chamada lei da segregação, e a segunda lei, que é a chamada lei da segregação independente, que a gente vai ver agora para frente, tá? Primeira lei que a gente vai ver, lei da segregação. O que é essa lei da segregação? O que ela diz? Cada característica dos indivíduos é determinada por fatores que se dividem ainda lá na formação dos gametas, tá? Ou seja, o pai passa a metade e a mãe passa a metade ali das características, certo? Lá nos gametas, tá? Então, ó, ele pegou ali essa imagem, tá? Ele trabalhava com ervilhas, no caso. Então, ele tinha ali a ervilha verde e a ervilha amarela, lá no início da imagem, lá em cima. Vocês podem perceber que a ervilha verde, ela tem 2 letras minúsculas, Vzinho, Vzinho. O que é isso? São alelos recessivos. Lembra que para a característica aparecer tem que ter 2 recessivos, seja 2 letrinhas minúsculas. E a ervilha amarela, a gente já tem o Vzão, Vzão, ou seja, que é o quê? Que é o dominante. Quando a gente cruza esses dois, que eu já vou mostrar para vocês como que faz o cruzamento, deu 100% Vzão, Vzinho, tá? Ou seja, ficou amarelo. Por que não ficou verde? Lembra que eu falei para vocês que para ficar verde tem que ter 2 alelos iguais, né? Tem que ter os 2 recessivos iguais. Como ficou Vzão e Vzinho, o Vzão, se ele aparecer uma única vez, é ele que vai dar a característica, tá? Então, todos lá da geração, ó, F1, eles ficaram Vzão e Vzinho. Então, o que Mendel fez? Ele pegou essa ervilha amarelinha aí, ó, Vzão, Vzinho, e ele cruzou com outra igual, Vzão, Vzinho, e fez o cruzamento, certo? Olha lá, pegou duas ervilhas, Vzão, Vzinho, e fez o cruzamento. 3 delas ficaram amarelas e uma ficou verde. Lembra que eu falei lá no início que a característica ela não some, ela não desaparece, ela pode ficar inativa, certo? E dependendo do cruzamento, ela vem aparecer. Ali na última, ó, que ela ficou verdinha, qual que é os alelos que tem ali? Vzinho, Vzinho, ou seja, são alelos recessivos que apareceram em homozigose, ou seja, 2 juntinhas. Então, aí a característica foi expressada, ou seja, a ervilha na cor verde, certo? Então, olha ali, ó, como que ocorreu, certo? A mesma figura, eu só coloquei para vocês verem como que foi feito ali o cruzamento, tá bom? Só tá ao contrário.
Azão, vezinho, vezão, a letra não importa. Sim, se importa mais ou menos aí as cores, né, do que deu. Então, ali as duas primeiras, azão, azão, com azinho, azinho, cruzou e deu 100% de ervilhas azão, azinho. Então, o que ele fez? Cruzou novamente com azão, azinho, ou seja, duas ervilhas amarelas azão, azinho e fez o cruzamento. E olha lá, deu 25%, né, de ervilhas amarelas e apenas 25% ali, que é apenas uma ervilha verde, certo? Então, esse foi o cruzamento que ele fez. E aí, eu coloquei na parte de baixo, ó, ali do lado direito, e se ele cruzasse uma ervilha amarela contendo os alelos azão, azinho, e cruzasse com uma ervilha verde, azinho, azinho? O que nasceria desse cruzamento? Vamos ver? Não, quem vai fazer essa são vocês, tá? E a prof vai explicar como que vocês fazem esse tipo de cruzamento, ok? Como que faz, prof, esse cruzamento? Aplica-se a distributiva, aquela distributiva que a gente utiliza na matemática, certo? Por exemplo, eu coloquei as duas ali em cima, vamos olhar aqui na parte direita da imagem. Tem duas ervilhas, azão, azinho, azão e azinho, tá? Então, a gente vai cruzar elas. Sempre a gente pega a primeira letra com a segunda, lá da segunda ervilha, a primeira de novo com a segunda da segunda. Então, a primeira vai ficar azão e azão, vai dar azão, azão. Aí, de novo, eu pego o primeiro azão com o segundo azinho lá da segunda ervilha, que tá na flechinha vermelha, ó. Azão com azinho, azão, azinho. Ficou amarelo por quê? Porque o azão apareceu. Então, se ele aparece uma única vez, é a característica dele. Aí, a gente vai para o terceiro cruzamento. Agora, eu vou pegar o azinho da primeira ervilha, que está na flechinha azul, e vou cruzar com o primeiro azão da segunda ervilha, nas flechinhas azuis. Deu o quê? Azinho, azão. Ficou amarela por quê? Porque o azão apareceu. E se ele aparece uma única vez, é a característica que vai ser expressada. Aí, ó, ele pegou o azinho da primeira ervilha com o azinho da segunda ervilha, que é a flechinha amarela, azinho com azinho, 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 ou seja, uma homozigose recessiva, porque apareceu duas letrinhas minúsculas juntas, e quando aparece, significa que a característica foi expressada, tá? Então, é assim que a gente faz o cruzamento aí na parte de genética. Mesma coisa da distributiva da matemática, tá? Também dá para fazer dessa forma aqui, ó, fazer esse quadradinho, tá? Aqui eu peguei o exemplo de um gene recessivo, que é o albinismo, né? Que são aquelas pessoas que são bem clarinhas, né? Que a pele não tem muita pigmentação, certo? E aí cruzou, ó, tem o pai normal, azão, azinho, e a mãe, né? Que tem ali um gene albino, que é o azinho, tá? Quando eles cruzaram, olha lá o que aconteceu. Deu um azão, azão, dois azão, azinho e um azinho, azinho, ou seja, homozigose recessiva. E ali o gene albinismo apareceu. Por quê? Porque para ele aparecer tem que ter dois alelos recessivos, né? Em letra minúscula. Então, a gente também faz cruzamento dessa forma, tá? Então, lá na primeira lei de Mendel, ele afirmou 3 coisas. Que os pais transmitem apenas um gene cada característica dos seus ascendentes, para cada característica, ou seja, o pai responsável por um e a mãe responsável por outro, certo? As propriedades hereditárias são heranças do pai e da mãe, é óbvio, né? Que ali sequência da primeira, né? É óbvio que é metade do pai e metade da mãe. E os seres são singulares e detêm um par de gene para cada característica, ok? Então, foi isso tudo que ele determinou a partir da primeira lei, certo? E quando ambos são homozigosos dominante, lembra que para aparecer a característica do dominante, apenas um aparece? E se todos for dominante? E daí? Olha lá, pode acontecer isso aí. Branco, homozigoto, bezão, bezão, né? Ou seja, só dominante. E lá do outro lado, a vaca avermelhada, também homozigoto, vezão, vezão. O que acontece? Já que os dois são dominantes, certo? Às vezes pode acontecer de sair uma vaca malhada aí, heterozigoto, porque pegou bezão de um com vezão de outro, beleza? Vamos para a segunda lei, que é a lei da segregação independente, que diz o quê? Essa lei, ela se apoia na descoberta de características hereditárias, também das ervilhas, tá? Mendel trabalhava muito com ervilhas, por ele ser botânico, né? Ele trabalhava muito com plantas, ok? Então, o que ele fez? Ele cruzou
plantas de semente amarelas e lisas, com sementes verdes e rugosas, igual tá lá em cima, nas duas primeiras ervilhas, lá em cima, ó, a gente tem uma amarela lisa e uma verde rugosa, certo? Como a verde rugosa é recessivo, o que vai aparecer? A característica da dominante, que é a amarela. E deu duas ervilhas amarelas e lisas. Porém, lembra que sempre aquele recessivo, ele vai estar ali inativo, é como se ele fosse uma característica que ficasse escondidinha, certo? E para futuras gerações ele pode vir a aparecer, que foi o que aconteceu aí, tá? Olha lá, ele foi e pegou e recruzou, né, essa geração aí. Então, ele pegou as duas amarelas e lisas, resultado do primeiro cruzamento, e cruzou elas. E vocês podem perceber, ó, que a maioria deu amarela lisa, porém, apareceu amarela e rugosa, apareceu verde lisa e apareceu verde rugosa, porque são características que ficaram guardadinhas dentro deles lá, tá bom? Então, ou seja, essas características elas podem ser expressadas ou não e podem ficar inativas, porém elas podem ser expressadas futuramente nas próximas gerações, ok? Essa segunda lei, ela foi bastante interessante, né, e fundamental para a compreensão de que alelos, né, eles têm configurações alternadas para o mesmo gene, tá? De forma independente durante o desenvolvimento dos gametas, tá? Bom, pessoal, essa aula de hoje, as atividades estão aqui, que a prof sempre passa lá no grupo para vocês e explica certinho aí para vocês. Qualquer